Oi gente, beleza? Aqui é o 11 e hoje eu vou estar falando do antigo nível 72, Call of the Crabs, ou o chamado dos caranguejos. A classe de dificuldade dessa wiki é dividida dessa maneira, sendo alguns riscos ambientais, dificuldade de saída e infestação de entidades passivas. Eu vejo muitos níveis do fandom fazendo isso, mas do Wikidot eu só me lembro de dois, que no caso são esse aqui e o nível 881. Eu honestamente acho essa maneira de dividir a dificuldade bem interessante, mas vamos parar de falar da dificuldade do nível e vamos para a descrição. O nível 72 consiste em uma vasta ilha em forma de caranguejo no meio de um oceano raso. Este oceano é bastante vazio e a apenas 6 km da ilha transforma-se em uma cachoeira que deságua no vazio. No entanto, a ilha em si é considerada muito mais notável do que o oceano, pois em sua paisagem visivelmente avermelhada há diversas dunas, palmeiras, arbustos, corais e conchas para encontrar, além de várias outras características mencionadas posteriormente neste artigo, ou seja, mais um nível de praia barra ilha. Nem parece que existem trilhões de níveis de praia, mas esse foi mais criativo, já que a ilha tem um formato de caranguejo. Ok, vamos ver o quanto esse nível me surpreende. Continuando. O nível 62 tem uma temperatura média de 38 graus Celsius e altos níveis de umidade. Isso, somado ao fato dos oceanos possuírem quantidades excepcionalmente grandes de sal marinho, cria um risco significativo de desidratação. No entanto, a cada 2 semanas, nuvens se formam no céu vazio e chuvas torrenciais são desencadeadas. Recomenda-se agir rapidamente e coletar o máximo de água possível, pois as chuvas podem parar a qualquer momento, e a desidratação se tornará ainda mais provável. Abaixo do terreno encontram-se centenas de aquíferos de tamanhos variados. Os menores ficam mais próximos da superfície e têm apenas cerca de 1 metro quadrado de largura, mas os maiores ficam mais profundos no solo e podem atingir até 500 metros quadrados. Eles fornecem habitat para inúmeros krill, fitoplânctons e zooplânctons. Esses bichos aí. Algas permeiam os aquíferos e fornecem os nutrientes necessários para a sobrevivência dos organismos. No entanto, elas nem sempre vivem em paz, pois tudo que pode ser encontrado dentro desses aquíferos está frequentemente sob ataque das criaturas mais importantes do nível 72, milhões e milhões de caranguejos. Atualmente existem 8 espécimes de caranguejos que habitam neste nível, 7 das quais são nativas das Frontions. As 7 espécies que também são encontradas nas Frontions são caranguejo de dungeon, caranguejo chato, caranguejo fantasma, caranguejo pedra do golfo, caranguejo eremita, caranguejo toupeira do Pacífico e caranguejo rei vermelho. No total são 7 caranguejos. Cada uma das espécies mencionadas é afetada por um fenômeno que modifica sua dieta para consistir em apenas krill, plâncton, algas e, em casos raros, outros caranguejos. O canibalismo mencionado não se limita apenas a caranguejos da mesma espécie, mas certos caranguejos têm limites quanto ao que comer ou não. A próxima parte inteira fala sobre qual caranguejo come qual. Isso não é muito importante, então eu vou pular e a gente vai direto para as entidades. Caranguejo aurora. O caranguejo aurora é muito parecido com um sapo dardo venenoso, pois é muito colorido, mas igualmente mortal. Seu abdômen tem o formato exato de um caranguejo eremita, mas ainda assim difere dele, pois em vez de ser totalmente vermelho, seu abdômen é de uma mistura impressionante de verde, rosa e preto. Essas cores também se infiltram na carapaça do caranguejo, conferindo-lhe uma aparência deslumbrante, independentemente de estar ou não com a carapaça. No entanto, a substância que lhes confere essa cor é uma toxina não identificada, que causa erupções graves na pele do agressor. Ela acaba queimando o ponto de contato e se espalha rapidamente para as partes do corpo ao redor. Isso faz com que grandes volumes de sangue escapem minutos após o aparecimento das erupções, o que causa uma morte extremamente dolorosa. Felizmente, o restante do corpo do caranguejo aurora não contém essa toxina. Seus olhos e córneas são longos e finos, envolvidos por pálpebras roxas. 2 pares de antenas estão localizados em 2 segmentos diferentes da cabeça do caranguejo. O par primário é verde neon, enquanto o par secundário é ligeiramente mais escuro. Suas garras são pequenas e fracas, pois evoluíram para usar apenas as toxinas que possuem para caçar ou se proteger. Além disso, as patas de um caranguejo aurora são, na verdade, 8 em vez das 10 que a maioria dos caranguejos verdadeiros possui. No entanto, os níveis excessivos de energia que os caranguejos aurora retêm permitem que eles se desloquem mais rápido do que qualquer outra espécie de caranguejo no nível 72. Os caranguejos aurora são quase inteiramente dóceis, apesar dos perigos extremos que representam. Além disso, são os únicos caranguejos do nível que não são canibais. Não comem outros caranguejos, mesmo em último caso, e outros caranguejos também não os comem. Uma análise de sua anatomia revela que eles contêm outras substâncias enigmáticas em seu fígado, perigosas para qualquer caranguejo. Aí, comenta aí, você comeria esse caranguejo? Tem gente que come até baiacu, então não duvido que alguém faria um sandubão com esse caranguejo.
Mas voltando pro vídeo. Colônias. Nova Terra do Caranguejo. Um posto avançado com aproximadamente 90 membros. Esse número caiu para 20 em 1º de janeiro de 2023. Vocês vão entender o porquê disso mais tarde. Foi fundado em 11 de janeiro de 2022. Amigável, mas não aberto a trocas ou novos membros devido aos suprimentos limitados. Possui equipamentos poderosos para ajudar a prevenir os riscos do nível. Notas adicionais. O nível 72 possui diversas características que fazem referência aos muitos caranguejos que vivem na ilha. Ao analisar a areia do nível 72, os pesquisadores descobriram que ela é composta de conchas esmagadas, com traços ocasionais de DNA de caranguejo. Especula-se que parte da areia contenha restos de muitas gerações passadas de caranguejos. Algumas nuvens têm o formato de caranguejos. As folhas das palmeiras têm o formato de garras de caranguejo. Os cocos podem ter um caranguejo gravado neles. A teia alimentar do nível 72 pode ser encontrada esculpida nas árvores, obviamente incluindo caranguejos. Certas constelações também mostram a teia alimentar do nível. Além disso, existem 4 caminhos diferentes nas ilhas que foram feitos pelos caranguejos, com o propósito de facilitar a navegação pelo nível. Eles não têm nomes oficiais, em vez disso, os próprios viajantes que os nomearam. Trilha do meio. O caminho que divide a ilha no meio. Ela segue uma linha perfeitamente reta. Trilha corrente do oeste e corrente do leste. 2 trilhas diferentes que contornam a costa leste e oeste da ilha. Elas se originam na parte sul da ilha e se cruzam na costa centro-norte. Trilha do patrimônio. Uma trilha sinuosa que começa na costa centro-sul e termina no centro da ilha em uma interseção com a trilha do meio. A maior parte da trilha facilita a navegação pela porção leste do nível, onde a trilha corrente do oeste não consegue. Observou-se que alguns pontos ao longo dessa trilha apresentam os níveis mais altos de chuva, o que provavelmente explica sua construção tão peculiar. Entradas. Atualmente se sabe da existência de 3 entradas para o nível 72. A primeira maneira de entrar no nível é extremamente tediosa. Caminhando por algumas semanas no prédio principal do nível 43, você aparecerá espontaneamente aqui. A segunda entrada, por outro lado, é bastante simples. Se alguém encontrar o caranguejo assado no nível 75 e comê-lo, acabará aqui. A última entrada, embora também simples, encontra-se um nível conhecido por ser excepcionalmente difícil de entrar, o nível 996. Ao entrar no nível, há uma pequena chance de que a entrada usada seja substituída por uma superfície com um caranguejo pintado com spray. No clipe na superfície levará a este nível. Saídas. Na aba de saídas fala que não tem nenhuma saída, porém também pede para olhar no adendo que é um log de áudio, e como de costume eu vou tentar resumir. No começo acompanhamos um andarilho chamado David e uma andarilha chamada Karen. Eles estão na praia do nível até que se deparam com uma multidão de caranguejos fazendo uma espécie de celebração. Eles chamam uma boa parte da população da colônia do nível, 70 pessoas, para ver o espetáculo. E aí descobrimos o porquê de antes ter 90 pessoas no nível e agora só ter 20. Ao final da apresentação dos caranguejos, eles são transportados para o nível 48. No final, temos um epílogo que diz: o nível 72 agora tem uma saída confirmada, que é assistir a celebração dos caranguejos ao pôr do sol no dia 31 de dezembro de qualquer ano. Este evento também fornece mais informações sobre os fenômenos do nível e como eles forçam os caranguejos a agirem de maneiras muito peculiares. Atualmente, Karen, David e todos os que escaparam do nível 72 decidiram permanecer no nível 48 e começar um novo capítulo em suas vidas. De volta ao nível 72, o posto avançado da nova terra dos caranguejos se abriu para novos membros, mas ainda não está disponível para trocas. Uma extensa pesquisa está sendo conduzida sobre os comportamentos dos caranguejos e como eles diferem daqueles das Frontions. Olha, esse nível é deveras interessante. Adoro níveis que têm registros de áudio, isso sempre agrega mais para a história. Além disso, a ideia da ilha do nível ser toda baseada em caranguejos é bem legal. Esse nível não é incrível e perfeito, mas ele é bem interessante e me surpreendeu. Mas então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like e tchau. Caramba, que